Uhul! Então, está oficialmente gravando. Espero que essa gravação fique, porque eu estou até agora arrasada que a nossa gravação de ontem, eu não sei o que aconteceu com ela. Ela foi abduzida do meu computador, não consigo encontrar essa gravação. Vamos ver se a gente consegue manter a de hoje. Gente, muito feliz de estarmos juntos aqui em mais um encontro. Hoje a gente está recebendo a Issa Menezes, maravilhosa, a Mônica Picaveia, maravilhosas, duas parceiras incríveis do Hub Brasil do Cidades em Transição, e que estão aqui para compartilhar um pouquinho com a gente da experiência nessa jornada aí de, sei lá, 13 anos já, 14 anos no processo da transição no Brasil. Eu estou desde 2009. Olha só. Eu estou desde 2008. Então, as duas têm muita história para contar sobre esse processo, inclusive da resiliência pessoal das duas, né? Em caminhar nessa história da transição, né? Em renovar os votos todos os dias, né? Nas escolhas que a gente faz como empreendedores que somos, né? Então, queria muito recebê-las, muito bem-vindas, minhas queridas parceiras lindas. Esse grupo aqui é um grupo sensacional. Daqui a pouco deve ter mais gente chegando, são pessoas incríveis que estão aqui na rede Laranjeiras e Cosme Velho da Reconomia, no Rio de Janeiro. Bem-vindas! Obrigada, querida. Obrigada por esse convite. Obrigada por segurar, junto com Vilma e outros, essa espada maravilhosa do Reconomy, né? Empunhar essa espada e sair desbravando esse território novo, que é incrível, cheio de possibilidades. Vai, Mônica, fala, é você. Não, eu ia começar, eu fiz uma apresentação, montei, mas eu acho que a conversa é muito mais divertida do que a apresentação, fiquei pensando aqui. Enfim, como é que isso começou? Nossa, em 2008, 2009, eu tinha feito Gaia Education e estava numa virada aí de tantas mudanças e querer uma vida mais sustentável. E o Gaia era muito ligado às ecovilas, né? Tinha muito a ver com a história das ecovilas. Eu continuo adorando, acho que é um super balão de ensaio, uma forma de entender, mas eu sempre tinha uma inquietação que era assim, putz, tá bom, eu vou para uma ecovila, fico sustentável e fazemos o que com isso aqui que a gente criou, né? Eu falei assim, não dá para eu virar as costas, não sei, a gente precisa fazer uma outra coisa. Aí a gente descobriu que em Totnes estava acontecendo um movimento chamado Movimento das Cidades em Transição. Aí eu falo assim, há meios uma professora minha do Gaia, ela usa uma associação que eu adoro e eu acho que eu senti a mesma coisa, que assim, me senti tipo o coelho da Alice, sabe? Tipo, estou muito atrasado para um encontro muito importante, estou muito atrasado. Então era um sentimento que eu tinha, assim. Então, em 2009 mesmo, eu estava grávida das meninas, e surgiu uma oportunidade de fazer o primeiro curso de cidades em transição, que era numa cidade pertinho de Totnes. E aí eu estava conversando, daí eu conversei na época com a Isa, falei, putz, acho que eu vou, né? Grávida mesmo, com as duas na barriga, vou para lá, porque depois eu não vou mais ter chance. Imagina, com duas filhas para criar, o que eu vou fazer, né? Aí eu conversei com meu marido, assim, com medo que ele falasse, não vai levar minhas filhas para longe, imagina se acontece alguma coisa. E ele falou, vai, é tua hora, vai dar tudo certo, força na peruca, vai. Aí eu fui, a gente fez o curso lá, o curso, né, de Cidades em Transição, voltei com a cabeça cheia de ideias. Aí a gente conversou bastante, eu e a Isa e tal, ela falou, eu acho que a granja está pronta para começar, né? Falei, mas eu não posso dar aula, a gente vai precisar trazer alguém para treinar a granja, para treinar todo mundo, né? E aí a gente trouxe, né, a May veio e o Frank, eles treinaram a Granja Viana, acho que foi uma das primeiras a fazer o treinamento. E aí, em 2009 mesmo, eu trabalhava com uma comunidade chamada Brasilândia, que é uma comunidade de baixíssima renda aqui em São Paulo, na Zona Norte. E eu trabalhava numa fundação, e um dia eu falei para a Isa, Isa, e se a gente começasse um projeto, criasse um movimento de transição na Brasilândia? Aí ela olhou para minha cara e falou, na Brasilândia? Você tá doida? Pirou. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Daí eu falei, eu. E você sabe quem vai me ajudar? Você. Aí
Aí ela falou, não, na verdade ela tinha falado assim, é impossível. Eu falei, nossa, falou minha palavra preferida. Fala que é impossível, que aí eu vou virar o capeta. Então, aí a gente começou, né, e pensou, putz, mas como é que a gente vai fazer, né? Então, a primeira coisa que a gente imaginou foi, putz, esses caras da Brasilândia, eles são tão ou mais resilientes do que a gente e vivem com uma pegada muito menor do que a gente vive. Então, assim, na verdade, a gente tem que aprender com eles, não ensinar porra nenhuma, né? Daí a gente pensou assim, como é que a gente vai fazer? A gente começou a mapear na comunidade o que existia já, que tinha essa pegada de transição. E a gente encontrou várias lideranças incríveis, né, Isa? Seu Quintino, que trabalhava com o meio ambiente, cuidava de um parque, que não era parque ainda, né, que era uma área lá verde, a única área verde grande da Brasilândia, e onde jogavam um monte de lixo, e ele tomava conta, e ele é um cara incrível, ele é um gnomo, assim. Tanto que a gente nem entende direito o que ele fala, mas ele é demais. Aí tinha a Júlia Campos, que era uma cineasta maravilhosa, que fazia vários filmes lá, não sei o quê. Aí tinha um pessoal que mexia com comida, que tinha umas hortas comunitárias, enfim, tinha várias coisas muito legais. Aí a gente mapeou isso e falou, bom, vamos fazer uma reunião, explicar para eles o que é o movimento das cidades em transição e ver se eles têm interesse, porque é o único jeito disso dar certo, as pessoas acharem que isso é legal e abraçarem, né? E a primeira coisa que a gente falou para eles foi isso, falou, gente, a gente não veio trazer nada de novo para vocês, o que vocês estão fazendo já é transição, já é transformação, vocês têm muito para ensinar, mas o que a gente pensou foi em como é que a gente pode se juntar aqui, né, numa metodologia de cocriação para poder pensar um plano para esse território como um todo e não cada um no seu quadrado, sabe? Como é que a gente pode pensar junto e fazer uma coisa para o território juntos, né? Por exemplo, eu trabalho com uma coisa, ajudo quem trabalha com outra, que ajuda quem trabalha com outra, e a gente vai ter, sei lá, um planejamento anual de diversas coisas acontecendo no território, mas juntas, pensando como a gente pode se ajudar. E aí eles super curtiram. E aí a gente começou as reuniões, juntando, criando grupos de trabalho, né, Isa? E o interessante é que nem tinha Reconomia ainda, né, Mônica? E as duas primeiras ações da Brasilândia foram 2 grupos de criação de renda para um monte de mulher que não tinha como se virar. Verdade. Então, foi o grupo das brasilianas e o grupo dos doces talentos. Conta aí, Mo. Que eram 2 grupos assim. Uma eram cozinheiras e a gente começou o primeiro curso que a gente deu foi como cozinhar com todo o alimento, assim. E elas piraram naquilo. Eu falei, puxa, por que a gente não pode criar um grupo, né, que seja um buffet que tenha essa lógica, né? Então, assim, em vez de usar margarina, que é uma porcaria total, vamos fazer um creme de banana que é a cara de uma margarina, parece margarina. Então, a gente criar coisas que surpreendam as pessoas, né? Tipo, fritar peixinho, que é uma planta, e as pessoas comerem de aperitivo, ou, sei lá, a gente fazia bife de banana, enfim, várias coisas, né, Isa, que eram super diferentes, as pessoas achavam que era uma coisa, a hora que elas comiam, adoravam, e aí a gente contava o que era. Falava, pô, como assim? Isso aqui não é carne, não é bifinho, né? Isso aqui é... Então, o outro chamava Doces Talentos. Doces Talentos. Isso. E as brasilianas, a ideia era que elas costurassem, né? Eram mulheres que fizeram curso de costura, e que elas costurassem usando banners e criando peças de design com banners. Então, elas faziam umas bolsas super legais. Eu ainda tenho umas bolsas, eu tenho uma de carregar notebook, carteira, né, Isa? O importante é que surgiu delas, né? Porque foi uma reunião. Isso foi uma ação feita com todo mundo do território. O que vocês gostariam de criar e de agitar, que existisse? E um grupo queria cozinhar, o outro grupo queria costurar. Então, uma coisa que partiu deles. Assim nasceu. Esses 2 projetos. Isso é 2010. Isso foi 2010. O Pedro falou que é um movimento muito feminino e assim, a gente observou na Brasilândia, assim, a gente tinha, a Marisa, a gente tinha muito isso, assim, a gente sempre teve um movimento muito feminino, sabe? E não que não tivesse, tinha homens também, mas a maioria era formado por mulheres, né? E eu acho que teve uma coisa muito legal lá, que foi essa coisa de ter uma pessoa relacionada ao cinema, né, Isa?
Porque ela começou a filmar as coisas que existiam lá e criou uma história, chama DNA Brasilândia. Então, ela começou a entrevistar as pessoas que tinham criado a Brasilândia, como é que ela, porque ela era uma favela, então, como é que eles tinham loteado a Brasilândia, como é que eles tinham criado aquilo. E aquilo, para mim, era um exemplo muito forte de resiliência, sabe? Que mostrava como é que eles tinham feito isso e tudo mais. Então, a Brasilândia, para mim, ela é um grande exemplo. Ainda existem ações lá, né? A Júlia, infelizmente, a gente perdeu ela morreu e assim, foi uma grande perda para o movimento lá, porque ela era uma liderança muito forte. Então, ela foi realmente uma grande perda para o movimento. Mas, assim, o movimento continua, ele hoje está dentro do céu, a gente depois fez um Gaia Education lá, teve um movimento enorme de capacitação das mulheres. Depois que a Doces Talentos foi criada, a gente criou um movimento de capacitar as merendeiras e as mães da comunidade para que elas começassem a usar, por exemplo, punks, né? Que é aquela plantas alimentícias não convencionais. Então, enfim, taioba e tudo mais, que eram coisas que eram muito abundantes na área, né? E criar coisas com aquilo acabou virando uma coisa muito... Que nem uma vez uma das mulheres falou que, assim, para ela abrir a janela e ver aquelas plantas todas lá e que ela podia comer, parecia que abriu para ela uma nova perspectiva. Porque antes ela ficava pensando como é que ela ia juntar dinheiro para comprar, e aí ela abria a janela e estava tudo ali plantado abundante, né? Então, acho que essa mudança de paradigma, né, de sair um pouco de que recurso é dinheiro, primeira coisa, né? Então, acho que essa foi uma grande transformação lá, e eles começaram a se sentir prósperos, porque tinham essa abundância e essa possibilidade. Eu acho que a mudança também de se sentir empoderado, que você pode mudar sua realidade, né? E de se sentirem, como é que eu vou dizer? Na crista da onda, na verdade, porque eles eram a gente brinca, a única favela em transição do mundo, né? Então eles eram o topo do mundo, assim, a gente recebia visita, né, Isa? Direto lá, né? O pessoal ia visitar. Tudo que é tipo de gente, tudo que é tipo. Teve até o pessoal da OCA que fez um roteiro, né? Porque era um mostrar de possibilidades, né? Muito interessante. E por mais que a gente tenha levado a tecnologia, a metodologia da transição, a inspiração da transição, o território já era muito fértil, com muita coisa acontecendo, porque a necessidade é a mãe da criatividade. E se tem uma coisa que o brasileiro tem, é necessidade e criatividade. Então, lá achou um terreno prontinho para plantar. E hoje em dia a gente nem interfere mais. Os grupos andam sozinhos, não existe muita formalização de grupo de transição, mas o que importa mesmo é que tem um monte de gente no território lá fazendo um monte de coisa bacana. Isso é muito legal, assim, eles ainda têm os encontros, né, as reuniões, a gente... às vezes eles convidam a gente para ir e tal, mas eles não dependem mais de nada do que a gente faz e tudo mais. Então, a gente brinca, a gente não mora na Brasilândia, mas a Brasilândia mora na gente, né? Porque ela ainda é uma coisa muito especial, né? E, ao mesmo tempo, nasceu a Granja, né, Isa? Mais ou menos na mesma época, né? Que é um super case do Brasil, para mim. O movimento ele chegou para mim como, na verdade, um reencontro com quem eu realmente era, né? Eu sou do Rio também, nascida, criada no Rio, eu mudei para São Paulo, eu já tinha uns 39, eu acho, alguma coisa assim. E no fundo, eu sempre fui uma agitadora. Pergunta para o Paulo quem organizou a formatura, quem organizava as festas, quem organizava... Era eu. Só que, criada na ditadura, eu era uma organizadora de festas. E, no fundo, eu descobri na transição que eu sou uma pessoa que eu gosto de comunidade, eu gosto de mudar as coisas, de criar junto, de fazer acontecer. Então, o movimento fez entender quem eu era como pessoa e olhar para o território que eu escolhi viver. Eu moro na Granja Viana, eu moro a 12 quilômetros de São Paulo, eu tenho minha casinha, não é grande, mas eu tenho a minha terrinha, eu tenho minha horta, né? E fez perceber o quanto eu era potente nisso. E a transição, ela faz isso, né? Ela ajuda você a descobrir a sua potência. E a minha potência era essa, de agregar as pessoas
Então, quando eu trouxe o movimento, eu achei também um terreno fértil aqui, muito fértil, de gente que se importava. Porque eu acho que o movimento de transição é um movimento que é um convite. O convite é simples. Olha para o seu território, se junta com as pessoas que querem também fazer alguma coisa e sai fazendo. Ponto. Acabou. Acaba aí o convite da transição. O resto é feito por todos e cada um do seu jeito. Que, aliás, foi o que me chamou para esse movimento, né? Essa liberdade. O que tem no seu território? O que você gostaria que tivesse no seu território? Bota a mão na massa e vamos criar. E eu hoje posso dizer para vocês que eu tenho 11 anos de transição aqui na minha região. Quem quiser ver, transitiongranjaviana.com, a gente tem um site com todas as nossas ações, que é massa. Meu grupo é massa e a gente vai falar aí que a gente tem vários eventos também que tem tudo a ver com a reeconomia, né? A gente criou grupos de trabalho que criaram esse continente maravilhoso de troca e de reenergização da economia da nossa comunidade. Já vamos entrar nos exemplos? Eu acho que tem uma coisa legal de falar da reeconomia, né? Que assim, essa área sempre foi muito, para mim, ela sempre foi muito, muito cara, assim. E eu sempre estudei muito. Eu estudei negócios fora do Brasil. Então imagina, eu estudei nos Estados Unidos. Então vocês imaginam, business, negócios como são os negócios, né? E aquilo para mim era muito inquietante por vários motivos, assim. Eu sempre tive uma síndrome meio de poliana, assim, que eu achava que tudo vai dar certo. Eu sempre achei que tudo vai dar certo, né, Isa? Sempre eu acho que vai funcionar. Ela fala que eu sou doida. Mas, assim, eu sempre acho que tudo vai dar certo. E quando fala que é impossível, é aí que eu acho que pode ser mais ainda, entendeu? E sempre tive essa visão, assim, positiva do mundo. E eu acho que quando a gente tem isso, eu acho que a gente realmente cria a nossa própria realidade. Como a gente cria, e eu tenho essa visão positiva do mundo, tudo de bom acontece comigo. É uma coisa doida, entendeu? Uma coisa doida. Então ela fala que eu sou doida, mas a minha vida, ela prova isso. Então como é que eu vou dizer que não, cara? Se rola mesmo, né? Então, assim, eu acho que tem essa lógica, assim. E quando eu comecei a estudar a história da transição, uma coisa que me marcava muito, assim, que era uma coisa que eu ficava muito angustiada, é que, assim, você tem uma empresa gigante, né, com um dono, que é um cara que muitas vezes nem trabalha naquela empresa, né, nem trabalha, e ele ganha uma puta grana, certo? E o resto da galera que trabalha ganha uma grana baixa, ganha pouco, ou mesmo, assim, não tem lugar para todo mundo. E quando eu vi em Totnes, o que eu adorava era assim, cada coisa tinha o seu dono, entendeu? Era o mercadinho, cada negocinho tinha o seu dono. Então aí se falava, puta, é muito mais lógico, né, do que um cara ganhar uma puta grana, essa grana ir para cada um que trabalha. Então assim, eu não preciso ter uma rede de mercados, eu posso ter um mercado, né? E isso também me trouxe uma outra coisa que assim que sempre foi um questionamento que assim, o que eu preciso realmente, né? Então, por muito tempo, eu tive um objetivo que era o objetivo de viver com menos. Porque cada vez mais eu via que quanto mais a gente tinha uma vida com mais coisas, mais cara ela ficava e mais eu tinha que trabalhar para poder suprir uma coisa que, na verdade, às vezes para mim não fazia sentido. Então, e aí a transição me trouxe essa coisa assim, o que realmente faz sentido para você? O que importa? O que é realmente legal para você? O que você gosta, né? Primeiro, eu sempre trabalhei com o que eu gostava, mesmo as pessoas dizendo que... Meu pai falava assim, minha filha do céu, sério que você quer trabalhar com comunidade? Isso não dá dinheiro de jeito nenhum. Aí eu fui fazer jornalismo, depois fui fazer negócios, né? Você vai num caminho, mas eu sempre trabalhei com comunidade. Então, assim, quando eu consegui montar a minha empresa e ela deu certo, né? E é uma empresa que trabalha com as empresas para fazer as comunidades prosperarem, co-criando, eu falava, cara, é muito perfeito, né? Então, assim, quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente não tem que trabalhar nenhum dia. Então, eu acreditava muito nisso. E quando eu aprendi um pouco com a Sophie e com o Naresh, que trabalhavam a economia lá, eles falavam muito sobre as crenças da gente que acabavam criando essa realidade que a gente não quer mais, né? Então, eles falavam assim, que a base da nossa economia hoje, as usual, assim, economia normal, ela é baseada na escassez, né? Porque você quer vender, e aí para vender, você tem que fazer eu acreditar que está faltando, né? Concorda?
que daí está faltando e que eu preciso comprar aquilo. Então, assim, você vai criando essa lógica na escassez. A minha empresa se chama Oficina da Sustentabilidade. Essa lógica da escassez. Aí, o que acontece? A pessoa fica pensando e o que ela faz quando vai faltar? O que ela faz? Ela estoca, certo? E aí eu falo que a profecia é autorrealizável, que assim, se eu estoco, eu vou ter mais, vai faltar para alguém, gente. E normalmente vai faltar para quem tem menos recurso, porque como eu estoquei, tem menos no mercado. Como tem menos no mercado, lei do livre mercado, o preço sobe. Quem fica sem? Quem não tem grana, né? E a desigualdade aumenta, certo? Então, é um pouco essa lógica assim, que criou o nosso sistema. Então, o que a transição trazia? Que a gente precisa pensar não na abundância, assim, que ela existe, que a abundância existe, mas o que é necessário. Né? O que eu preciso realmente para viver? O que é necessário para mim? Né? Então, isso para mim é muito claro. E eu também acho que isso ficou muito claro na pandemia. Eu lembro da história do papel higiênico, que para mim era surreal, né? Falei, quem vai cagar tanto na pandemia, gente? Da onde vem essa história de estocar papel higiênico? Né? Psicológico, né? Não, total, Isa. Isso vem, sabe do quê? Da história dos furacões. Os caras nos Estados Unidos, quando tem furacão, eles estocam papel higiênico. Aí as pessoas aqui é feito manada total, né? A pessoa não pensa, ela vai lá e faz, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa é o desempoderamento. Por quê? Porque se a pessoa está desempoderada, o que ela precisa? Normalmente ela precisa de coisas para provar quem ela é, correto? Se eu sei quem eu sou, não preciso de nada para provar quem eu sou. Não preciso do carro novo, não preciso de celular novo, não preciso de nada para provar quem eu sou. Não preciso estar na crista da onda. Se eu sei quem eu sei quem eu sou, ponto. Né? Então, o mercado está sempre dizendo que você vale pelo que você tem, que você... Então, assim, esse desempoderamento é uma coisa que cria essa realidade. Então, assim, a partir do momento que você empodera a pessoa, você concorda que isso muda completamente? Né? Você empodera a pessoa, isso muda, né? Porque assim, eu sou quem eu sou, dane-se o sapato da moda, a calça da moda, a blusa da moda, eu sou quem eu sou, né? Eu sou prova viva. Exatamente, eu também. $300 de maquiagem na MAC de Nova York. Eu nunca fiz isso, graças a Deus. Eu achei que eu tinha que andar perfeita. Depois que eu descobri o movimento e quem eu era, eu tenho até hoje, a maquiagem está aí, né, que eu vou fazer. Está guardada, mas está... vencida. Mas hoje em dia, mal compro o rímel. Então, mas é essa lógica, entendeu? Você não precisa. Você quer usar, você usa, mas você não precisa daquilo para, né? Então, esse desempoderamento. Outra coisa é a crença na desconexão, que as coisas não estão conectadas. Então, o que acontece? Como as coisas não estão conectadas, tudo bem se o cara morrer de fome na esquina, entendeu? E aí entra a história da pandemia, né? Ou você se preocupa com as pessoas que têm mais necessidade, ou então isso vai chegar em você daqui a pouco, né? E aí as pessoas se tocaram dessa interconexão, né? Mas o que a desconexão faz? Geralmente ela cria assim, por exemplo, as pessoas ficam, sabe, vivendo a vida de outra pessoa, por exemplo, vivendo a vida das celebridades, né? Vivendo a vida da desgraceira do Datena, sabe? A minha vida não é o Datena. Aquilo não é a minha vida, entendeu? E aí não adianta você me dizer que está acontecendo, nossa, não sei quem matou, não sei quem. Eu falei, gente, isso aconteceu na sua vida? Não. Aí você fica desesperado, se sentindo mal por causa disso, entendeu? Que é uma coisa que eles plantaram, que na verdade, se você for ver, se você não estivesse vendo televisão, não ia aparecer na sua vida naquele momento. Então, assim, viver a vida de outra pessoa, né? Que não é a sua. Então, é a desconexão total, né? Consigo mesmo e entender as outras coisas, né? Essa é uma outra coisa que fala. E outra coisa é a não valia. Tipo, o mercado está sempre dizendo que você não vale, que você precisa de coisas para poder valer. Então, assim, e as pessoas ficam pensando que elas não são suficientes. Suficientes para quê? Para quem? Por quê? Né? Então, assim, o que é não ser suficiente? Né? Você é você, e é aquilo. É suficiente porque é aquilo, não precisa ser diferente nem... Né? Então, essa lógica, para mim, fez muito sentido na hora que a gente falava da economia. Porque a ideia é a gente criar coisas que ajudem a gente a não pensar assim. Então, o que aparece muito forte na economia, né? Aí depois vai falar dos exemplos que eu acho que a Granja tem muitos, muito fortes, assim. É a coisa do você conseguir colaborar e não competir.
Depois, você conseguir compartilhar os recursos. Porque, assim, tem coisas que você não precisa possuir. Porque, assim, quem que precisa de uma furadeira todo dia? Ninguém, né? Se você tem um lugar, por exemplo, num prédio, 3, 4 furadeiras para um prédio inteiro, tá ótimo. Ninguém vai ficar fazendo furo nas paredes todo dia, né? Então, assim, eu acho que essa lógica, para mim, ela é muito legal. Se eu posso compartilhar, todo mundo vai ter, né? E aí eu penso, se eu tenho, todo mundo tem. Se você tem, eu também tenho. Que nem a Isa, por exemplo. Quando ela tem, eu sei que eu tenho, entendeu? Você vê como ela é abusada, gente? E vice-versa. É verdade. A gente aqui na rua, a gente tem... No movimento existe Transition Streets, né? São as ruas em transição. Que lá eles trabalham muito em cima da energia. Por quê? Porque é a grande questão dos caras. Os caras moram num lugar que gela, congela. Então, eles trabalham juntos para insolação, para aquelas paredes, aquelas janelas que cuidam né, conforto térmico, geração de luz solar e etc. e tal. E aqui no Brasil, a gente entrou muito na história do compartilhar, tanto que tem o Tem Açúcar, que é de uma menina que fez Gaia Education, que é um aplicativo que você pede as coisas emprestadas e você empresta. Eu mesma já emprestei uma cesta de piquenique, já emprestei 2 barracas de camping para um garoto. Eu olhei, né, falei, essa barraca, será que ela vai voltar inteira? Ela voltou inteira e voltou com pinos extras, porque estava faltando pino. Ele comprou o pino e uma caixa de biscoito de agradecimento. E essa coisa da confiança, né? Então, existe todos esses negócios hoje em dia que eles são baseados na confiança. É o carro compartilhado. Então, aqui na rua, de vez em quando saem umas brigas, né? Porque a gente tem cortador de galho compartilhado, a gente tem serra elétrica compartilhada, escada grandona compartilhada. Aí o outro vai, não devolve limpo, aí um reclama. Por quê? Porque é o processo, não é perfeito. Vai ter sempre aquele mais folgado. E as pessoas estão aprendendo ainda, né, Isa? É uma coisa nova. Exatamente. Isso tudo você tem que desapegar, né? Porque um é mais exagerado na limpeza que o outro, aquela coisa toda. Mas, assim, todos esses sisteminhas esses pequenos negócios, por exemplo, depois entre no Tem Açúcar, é um aplicativo, é massa. E você desbloqueia seu bairro se você convidar seus vizinhos, né? Então, é muito bacana, que mostra que é possível, que você não precisa daquele mundo de que eu tenho o meu cortador, o meu galho. Às vezes, meu marido entra nessa pilha e a gente tem que ter aquela conversa. Mas, Guilherme, presta atenção. Aí você faz as contas, mostra, prova que é melhor compartilhar do que você comprar, ter só o seu. Às vezes dá certo e às vezes não dá certo, gente. Tudo bem também, né? Tem coisa que ele não quer compartilhar. Alice, oi, Alice. E é isso. É um aprendizado, mas é um aprendizado que você vai trocando a maneira como o seu cérebro funciona. Por exemplo, dia de festa, como eu era uma louca, eu tenho roupa de festa, sandálias, bolsas, porque eu tinha um buraco e eu enchia o meu buraco comprando roupas lindas, maquiagem linda, tem tudo lindo. O que acontece agora quando tem festa? Vem todo mundo em casa escolher roupa, né? Por quê? Porque está aqui. Está parado, são roupas lindas, algumas eu já desapeguei e algumas eu guardo para ocasiões. E todas as minhas amigas vêm buscar roupa aqui para usar. Echarpe, bolsa serve para todo mundo, não precisa de tamanho. E é essa lógica, né? Essa lógica que ela já tem. Não, tem na rua. Na rua tem. Tem a bolsa e tem a echarpe da festa. Vamos lá na Isabela, a gente pega, né? Serviu para alguma coisa a minha loucura consumista. Ainda bem no final. Mas, assim, e conforme você vai mexendo nisso, vai brotando. Aqui na Granja tudo começou com a feira de trocas, porque eu tinha muito livro e depois de 11 reuniões eu falei, Tereza, a gente precisa fazer uma primeira ação aqui na Granja Viana. Então, nasceu a Auscambal. Era uma feira de trocas. A Auscambal mudou. Agora ela é Mercado de Trocas da Granja Viana, tem site, tem Facebook, tem tudo. Pode procurar aí, Mercado de Trocas da Granja Viana. E um lugar onde a gente troca absolutamente tudo. Aí você fala, só vai ter roupa velha. Não. Geladeira de vinho já se trocou, máquina de fotografar, tablet já se trocou,
quase trocou um Vectra por uma moto, quase, não rolou no final, mas quase. Por quê? Porque é possível a gente viver nessas bases. E conforme a gente foi vivendo, a gente foi criando outros exemplos. Nasceu o Café Reparo, que é um lugar onde a gente se junta para reparar e consertar as coisas, né? Porque a melhor maneira de você quebrar com essa roda da compra é você começar a consertar. Então, a gente se junta com o pessoal da Associação São Joaquim, que é um lugar de atividade para idosos, que sabem consertar tudo, ferro elétrico, liquidificador, que hoje em dia, né, quebrou o ferro, você fala, não tem jeito, joga fora, quer comprar logo um novo. E as coisas têm conserto, principalmente se tiver gente que saiba te ensinar. Então, a gente tem o Café Conserto, eu reparo que já acontece há um tempão, isso é um movimento mundial, chama-se Repair Café. Existem Repair Café pelo mundo todo, que é uma maneira de você quebrar com essa lógica do usou, né? Produziu, usou, descartou. E a gente tem meu maior orgulho, não sei se é do meu grupo todo, que é a Ecofeira da Granja Viana, que é uma feira. Somos um movimento, não somos formalizados nem nada. São produtores da região que se encontram para vender seus produtos. E isso mudou toda a lógica da economia. A gente tem hoje uma economia muito mais forte, uma comunidade muito mais forte, né? Eu virei uma produtora. De tanto falar em economia, de pensar nessa coisa, eu virei uma produtora, eu vou contar já para vocês. E a Ecofeira da Granja, que reúne 4 famílias de produção de orgânico da região, que não tinham aonde escoar sua produção. Hoje em dia, a gente já fez 10 anos de Ecofeira, a gente tem 10 anos de atuação, temos 50 expositores e todo domingo, todas as pessoas que são locais, que são artesanais, que fazem e produzem coisas na nossa região, elas estão lá abastecendo a nossa comunidade de produtos gostosos, bem feitos, saudáveis. Orgânicos. Oi? Oi? Loira? Quem é loira? Hã? Não. Foi só um ruído. Não, Não, acho que essa é uma coisa legal, porque assim, quando a gente fala de desconexão, por exemplo, olha só, a Feira da Granja, que é uma história que eu adoro quando a Isa conta, que assim, ela começou por causa de um produtor rural, né, que é a família Dias, que ia parar de plantar, porque ele não valia mais a pena, eles estavam passando fome, passando necessidade, né? Por quê? Porque eles não tinham como escoar aquilo e ele falou, não, peraí, não vamos não. A gente vai... Tanto que nasceu uma campanha junto que é eu gosto de... Gol, né? Gosto de orgânicos locais. É isso, né, Isa? Gol. Gostamos de orgânicos locais, entendeu? Então, assim, exatamente isso. Nasceu a campanha, nasceu a Ecofeira, hoje ela é gigante, mas ela começou com 3 barracas, né? 3 barracas numa escola, lembra que era pequenininho, aí foi crescendo, crescendo, crescendo aos poucos. Então, enfim, são movimentos que acabam mostrando exatamente isso, está tudo ligado, né? E se os produtores familiares resolverem parar de plantar, a gente fica sem comida, porque os grandes produtores mandam tudo para fora, não fica nada aqui, né? Agronegócio, parabéns, agronegócio vai tudo embora, né? O que fica para a gente é exatamente isso, são esses produtores orgânicos, esses produtores familiares. Então, são essas pessoas que a gente precisa abraçar e procurar comprar, sabe, deles. Enfim, acho que fortalece, né? Fortalece. Agora a gente abre a conversa, né, Mel? É isso? Estouramos o tempo, né? Normal, tá, galera? Estourar tempo para a gente mesmo. Eu nem contei tudo, não contei o que eu produzo. Quanto que você produz, Issa? Eu tinha uma garrafa aqui. Aqui, ó. Estava tomando. Kombucha. Eu, de tanto falar, depois da conferência de 2012, que foi em Londres, que foi uma conferência onde a gente fez uma dinâmica, que a gente criou uma rua em transição, com caixa de papelão, com papel, com barbante. A gente criou uma rua em transição. E cada um criou aquilo que queria ver acontecer, né? E de lá eu vim com É muito triste. Minha internet travou, né? Não, estamos ouvindo. Não, pode ouvir. É muito triste você não ser uma pessoa capaz de produzir qualquer coisa que seja. E a gente criou uma humanidade que produz, né, muito pouco.
Você sabe fazer um chuchu brotar? Você sabe plantar um espinafrezinho na sua janela? Você sabe costurar sua calça? Você sabe fazer uma blusinha para você? A gente saiu, né, de um modo onde a gente tinha habilidades que hoje em dia ninguém sabe como fazer um chuchu brotar. Aliás, vocês sabem como fazer um Eu chuchu sei. brotar? Pega o chuchu, a parte fina, enfia na terra. Vai brotar, acabou. Pega o chuchu, da bunda dele sai um chuchu zero. Até perdi o ritmo do que eu ia falar. Aí, Culpa do assim, chuchu. não, o negócio de ser produtora. A primeira vez que eu colhi a minha própria abóbora, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu não consegui comer a abóbora. A abóbora ficou assim, umas 3 semanas na minha cozinha. Porque é poder, né? É assim, nossa, eu posso. E disso tudo evoluiu. E em 2017 eu comecei a fazer kombucha. Comecei a fazer para mim, aí comecei a dar para as vizinhas. Hoje em dia eu faço 130 litros semanais de kombucha, pago quase todas as minhas contas, quer dizer, eu pago as minhas, se eu precisar eu pago minhas contas só com a kombucha. Minha kombucha supre meu dia a dia. E assim, você descobrir em você a produtora que existe, que dentro de todos nós tem alguma coisa que você sabe produzir. Não interessa se é coisinha de crochê, não interessa se é brigadeiro, não interessa o que seja, mas alguma coisa todo mundo produz muito bem. E se você tiver na sua região essa riqueza, você não precisa distribuir seu dinheiro para as grandes corporações. Porque você é que nem aquele filminho. Tem um filminho, como é que era o nome daquele vídeo do mercado que é pura reeconomia, que mostra essa riqueza, né? Custa alguma coisa, acho que a Marisa está falando. Quanto custa? É um vídeo que Não, tem não é a história das coisas, é quanto custa. É um cara que entra no mercado, começa a pegar as coisas. uma mercearia de interior. E a história é linda, porque é isso. Então, eu troco a minha kombucha com a Silvana, que faz biscoito de cachorro, troco a minha kombucha com a minha vizinha, que toda semana me dá um cuscuz mediterrâneo que ela faz, que é maravilhoso. Eu compro o congelado da Lídia, a Lídia vai, pega esse dinheiro, compra a empanada da Ruth, tudo isso não é cofeira, tudo isso dentro desse lugar aonde os produtores se encontram, porque o grande lance é você fazer todo mundo se encontrar. Mas, As Isa, pessoas acho que que aí vêm, entra também a lógica da moeda local também, né? Você pode falar um pouquinho também. Porque é exatamente isso. Como é que eu facilito essa troca? Que é para o que serve o dinheiro, né, gente? Vamos lá. É para isso que serve o dinheiro, não para acumular e virar um monte de coisa. Então, você cria uma moeda local onde facilita essa troca, porque talvez a sua vizinha não queira mais kombucha, ela queira uma outra coisa que é da comunidade também, mas não seja o kombucha, e você quer uma coisa dela. Então, o dinheiro faz isso, ele ajuda a facilitar essa troca, né? Então, aí nascem essas moedas locais que são incríveis e que fazem o dinheiro circular na comunidade, né? e tudo é possível, né? Quando você está unido. Quando você está unido, tudo é possível. Olha só o que vocês conseguiram com esse Fórum do Empreendedor. Olha a união, olha o quanto vocês se enxergam, as possibilidades de um ajudar o outro, de um semear na vida do outro, aumentam de uma maneira absurda, né? E fora as pessoas que vão se animar e de alguma maneira vão falar, não, é possível, eu vou fazer aqui, vou começar a fazer vou começar a fazer meu cookie e começar a vender e etc. É mercado Pariopeba, alguma coisa assim. Não é, Mel? O vídeo? Mercado Pariopeba? Não, esse aqui é outro vídeo que eu botei. Esse foi o vídeo do Reconomy que conta essa história da reconomia, né? E a importância da reconomia que está nesse tema que você trouxe. Mas eu não sei qual é esse vídeo. Isso. A gente descobre e depois coloca. Isso, acho que vocês têm agora, vai abrir, né, Mel? Vamos. Acho que a gente pode agora abrir para ir se falando, né? Para ir conversando um pouquinho. Achei. Põe ali o link. Gente, eu sou assim, desculpa. Desculpa. Eu não consigo fazer depois, eu tenho que fazer na hora. Vai lá. Desculpa por isso. Você... eu sou assim. Você é muito maravilhosa, amada.
Bota o link aí. Eu queria perguntar como é que está sendo na pandemia agora, todas essas atividades, feira, tudo isso, como é que está rolando durante a pandemia? Muito boa pergunta. A gente parou tudo, mas a primeira coisa, em menos de 2 dias, a gente organizou o delivery da Ecofeira. Então, fechou. No que fechou, a gente, delivery, galera, quem... Né? E aí fizemos uma matéria linda que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque no meu grupo de transição a gente tem a Tereza. A Tereza, ela é dona do site de serviços da região, que é granjaviana.com.br. E aí a gente se organizou e criamos uma listagem com todos os expositores, aqui, Delivery Ecofeira, vou botar para vocês, com todos os expositores, como se fosse um guia, aonde a gente pudesse avisar os clientes. E aí começamos, o WhatsApp para todo mundo. A gente faz muito sorteio na Ecofeira, né? Então, fizemos 10 anos, a gente sorteou 5 cestas. Então, a gente pega esses telefones e, quando precisa, a gente monta esse grupo de aviso. Toda a mídia da região, fora que a galera começou a ligar. Todo mundo. Tem delivery, tem delivery. Então, eu vendi mais no delivery do que eu vendia fora do delivery. E por quê? Detalhe que eu acho muito importante. Porque nós somos do produtor direto ao consumidor. A Ecofeira é uma reunião de pessoas. Ninguém ali ganha dinheiro com nada. Cada um ganha seu próprio dinheiro vendendo as suas próprias coisas. Então, a gente tinha o contato direto com o nosso cliente. Se eu tivesse com a minha kombucha em mercadinho, em supermercado, eu estava ferrada. Eu não tinha vendido. Mas como o meu cliente me pede pelo WhatsApp, e eu tenho quase 500 pessoas já no meu WhatsApp, foi pelo WhatsApp. E todo mundo, por quê? Porque você tem o contato direto com o seu fornecedor, com o produtor consumidor. Esse é o link mais forte. Então, a gente mandou ver, voltamos já, né, com todas as regras, né, de segurança, barracas afastadas, máscara, etc. e tal. Mas todo mundo ganhou mais dinheiro na pandemia do que fora da pandemia. O pessoal de orgânicos surtou. Era um volume de gente pedindo, porque aí, de repente, baixou na cabeça das pessoas a conscientização de que todo mundo come veneno, de que todo mundo come mal, que se vai no supermercado, né? Baixou aquela coisa, vou comer melhor. E rolou super, super bem. Mercado de trocas a gente parou, mas o que a gente fez foi um negócio chamado troca de saberes. A gente montou um grupo que trocava saberes virtualmente. Então, teve aula de francês, aula de inglês, teve como fazer kombucha, teve como não sei o quê. Genial. Muito bom. Deixa eu pegar o mercado Pariopeba aqui para vocês, que eu tenho que compartilhar. Eu queria comentar 2 coisas e fazer uma perguntinha. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi vocês chamarem as mulheres lá da Brasilândia de brasilianas, porque tem uma crônica que aquela Lilian Forster, aquela repórter da Globo News, super carioca, que tem um super sotaque, assim, que é engraçada, e ela fez uma crônica uma vez na revista do Globo, um troço assim bem careta, que ela falou, estava com o Awais, o Antônio Awais, o dicionarista, e fazendo uma entrevista com ele há 30 anos atrás. E aí ele, reclamando do Brasil, não sei o que, ele falou, minha filha, o problema é o sufixo. Ele falou para ela. Como assim o sufixo? Eiro, brasileiro. O sufixo eiro não é um sufixo de pertencimento de território. É um sufixo de produtor. Oleiro, sapateiro, ferreiro. Então, quando os brasileiros foram criados e não se chamaram brasilianos, é porque eles vinham para o Brasil se dar bem, não vinham aqui para ser do Brasil. E é uma loucura isso, porque isso aparece o tempo todo. E quando você falou brasilianas, eu fiquei assim muito emocionado, porque é exatamente isso, assim como a gente deveria se chamar, brasilianos, brasilienses, sei lá, tem uns 3 ou 4 sufixos para argentino, italiano, né? Berlinense. Você sabe que brasileiro é muito interessante, porque elas decidiram chamar brasilianas, porque a gente começou a pensar em nomes, aí Brasilândia é terra do Brasil, tipo Lândia, né? Brasilândia. E aí terra também do traz Brasil, pertencimento, né? Exato, a gente é do Brasil, porque a gente é do Brasil. E aí a gente começou a pensar em nomes, e aí
veio uma história e elas falaram brasilianas. Eu falei, nossa, brasiliana é uma coleção de coisas pertencentes ao Brasil, uma coleção de, né? E elas falaram, a gente quer ser brasilianas, então. E aí ficou brasilianas, né? Porque está no sufixo de pertencimento, de identidade local. Super legal. É uma loucura. Super legal. Outra coisa que eu queria comentar também rapidamente é que tem uma galera, os situacionistas, que o pessoal da arquitetura menciona muito, que é um pessoal dos anos 60, que fazia uns mapeamentos, era um pessoal, aquela coisa bem da pá virada, assim, da revolução estudantil e tudo mais. E o Guy Debord, que era o mentor um pouco desse grupo, ele, em um determinado momento, quando eu estava estudando, eu li essa frase e falava assim, se nós queremos uma sociedade da abundância, a gente tem que se perguntar a abundância do quê? Sim. E quando eu ouvi isso, foi lá em 92, eu estava fazendo um mestrado lá em Barcelona, e eu falei assim, gente, essa é a pergunta mais interessante que eu vi na minha vida, porque abundância do quê, né? E tudo isso que vocês estão falando, e de novo, né? Outro dia alguém falou, né? Já tudo foi falado, só que como ninguém ouviu, a gente tem que falar de novo, né? É um pouco isso, a gente está meio que rodando essa roda para ver se cola um dia, né? Porque tudo meio que já foi falado e pensado. Mas a perguntinha que eu queria fazer era com relação a essa coisa das lideranças, porque eu vejo a Isabela lá na Grande Viana, realmente é uma coisa super horizontal, porque acho que já tem também uma identidade das pessoas que foram para lá, um tipo de germe existia que agrupou essas pessoas já uma tribo de algum tipo, né? Mas quando a gente entra para tentar conectar, influenciar e tal, normalmente você precisa de uma liderança, seja numa comunidade, seja numa rua, seja num bairro. E essas lideranças, às vezes, acabam, morrem, viajam, ou sofrem, mudam, cansam, não importa. Como é que vocês fazem para conseguir sobreviver à alternação de lideranças que, às vezes, esvaziam o movimento? Então, eu até queria aproveitar para falar que, sem saber, a gente, aqui na rua, teve uma série de assaltos quando eu vim morar aqui, e eu fiz um grupo, e esse grupo começou a me considerar líder da rua, e uma certa síndica da rua, me apelidaram de síndica da rua, e batiam na minha porta no sábado de manhã, diz assim, tem um poste que tu não sei o quê, e o que é que você vai fazer? E aí eu dizia assim, e você, o que propõe? A Marisa teve que se retirar um pouco do grupo para ver se ele decolava sozinho, e de fato decolou. Então, assim, eu faço isso direto, e faço isso com ele também, quando ele vem reclamar comigo, não sei o que, não sei o que lá, eu falo, e o que você vai fazer a respeito disso? Gente, é trabalho, é processo. Agora, o meu grupo está me olhando com menos cara de líder e mais cara de co-líder. Mas foram anos de olhar, né? Por quê? Porque eu vinha com uma paixão muito grande. O líder, ele tem a paixão, ele tem aquela, né? Ele é uma locomotiva. Então, é muito trabalho e muito cuidar das relações, muita comunicação não violenta, muita ferramenta de conversa, de decisão em grupo. Tudo isso ajudou a manter. Meu grupo, 12, 5, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 7, 20. Isso foi a história do meu grupo. Subiu, desceu, né? Mas sempre com aquela paixão ali na história. Precisa da liderança? Precisa. A liderança, eu acho errado achar que não tem liderança. Tem liderança, sim. Mas quando você tem uma liderança inteligente, né? Muito inteligente. que faz com que os outros busquem a liderança dentro deles, você consegue, né? Aquela coisa isso Mônica me ensinou muito, liderança sistêmica. Né? Eu diria, Isa, as melhores ferramentas para atuar no momento, diga, Marisa. Eu diria compartilhar responsabilidade. Fazer com que o outro perceba que ele é responsável também, né? Ele precisa atuar e fazer porque ele é responsável. Mas tudo bem, mas na Brasilândia lá, como é que foi depois que essa moça morreu? Então, a gente, depois que ela morreu, assim, tinham outras lideranças que mantiveram o trabalho, a gente também estava lá com vários projetos, a gente capacitou várias lideranças, acho que começaram 30, mas terminaram umas 22 pessoas, o Gaia Education, que ensina a co-criar, facilitar e tudo mais, entendeu? Então, a gente ajudou a capacitar. Eu acho que tem muito também, quando você pensa assim,
lideranças são excelentes, mas podem ser péssimas, porque, na verdade, o que acontece? Se a liderança é muito forte, ela levanta e traz muita gente, mas, ao mesmo tempo, ela acaba se tornando algo que as pessoas ficam dependentes. Isso é muito ruim. Então, quando a gente falava sobre lideranças, a gente dizia assim, gente, liderança é uma coisa sistêmica. Então, quer dizer o quê? A gente está num grupo aqui, em algum momento, ninguém é bom o tempo inteiro. Então, todo mundo aqui tem que estar preparado para liderar em algum momento. Então, assim, se for uma questão de meio ambiente, não pergunta para mim, vai perguntar para o seu Quintino, né? Se é uma questão de, sei lá, de você quer fazer um levantamento, gente, sabe, quer fazer filme, você vai perguntar para a Júlia. Você quer falar sobre comida, sobre plantio e horta, você vai perguntar para o Ricardo, né? Então, assim, como é que a gente identifica no começo do trabalho quais são as potencialidades que você tem na sua mão, né? Então, assim, acho que um líder ele é bom para começar, mas ele precisa exatamente identificar essas potencialidades e entender que em algum momento alguém vai ter que, outras pessoas vão ter que liderar, né? Até porque é muito punk você tocar uma coisa sozinha, né? E acaba ficando a gente às vezes não nota, porque a gente vai assumindo as coisas, às vezes sem querer. Porque ninguém toma a frente, você vai lá e toma. Ninguém toma a frente, você vai lá e toma. Aí o que precisa acontecer é assim, chega uma hora que dá um problema, ninguém toma a frente, você também não toma. E aí a pessoa vem te cobrar. Eu falei, desculpa, eu sempre tomei a frente, agora isso aqui é um grupo. Quem é a melhor pessoa para fazer isso agora, né? Então, assim, essa questão de conhecer o seu grupo, entender as potencialidades e, a partir daí, dizer que todo mundo vai ter que liderar em algum momento, eu acho que foi uma das coisas mais legais que a gente fez na Brasilândia, né, Isa? E aí as coisas começaram a caminhar, e o que eu vejo hoje na Granja é muito isso, assim. Aqui no a gente tem o Transition Vila Mariana, que é muito menos organizado do que o da Isa e tudo mais, né? Mas que existe, tá? E agora está criando um novo fôlego. Mas é o que a Isa fala. Nós fomos 20, aí depois a gente virou 5, aí depois virou 2, aí virou 4, agora está em 7. E assim vai. Por quê? Porque o importante é você ter um movimento e alguém segurar as pontas, porque o que eu observo trabalhando com movimentos é que ele se retroalimenta, entendeu? O importante é você criar uma estrutura que se mantenha minimamente, né? Porque assim, vai entrar gente, vai sair gente, vai entrar gente, vai sair gente, vai entrar gente. Isso é normal, não existe nenhum movimento que seja linear. Os movimentos são assim, né? Fala, Isa. A gente não é preparado para isso. A gente é preparado para ao infinito e além. Não é. Tem que respeitar o momento. Tem momentos. Eu já tive um monte de gente do grupo, gente, não estou podendo, sabático, tchau, sumiu, voltou. Se a gente não respeita que é um movimento, que exige energia, que tá quem pode, que quem não pode não tá. E que tem que ser divertido, porque se você não mostrar que é divertido, babou tudo, acabou tudo, não existe nada que se sustente. Pode até se sustentar um grupo que cuida de segurança de rua, aqui na minha... óbvio, também sou presidente da Associação de Moradores, porque também tivemos 15 assaltos, tivemos que fechar o bairro, aquela coisa toda, né? Mas, assim, se você não faz disso uma coisa minimamente divertida, acabou, babou. Não segue para frente, né? Porque já tem os altos e baixos, já tem a questão de ser voluntário, né? Ninguém ganha por isso. É puro ativismo. Então, é trabalho. Eu acho que tem uma coisa legal. Aqui, a Gláucia fez uma pergunta aqui, que é como é que você começa um projeto que nem esse, assim, né? Então, assim, a gente já viu começar de várias formas, Gláucia. Então, assim, por exemplo, a Isa começou chamando algumas pessoas que ela sabia que tinham essa lógica com um grupo bem pequeno. Na Brasilândia, a gente começou mapeando quem eram as lideranças que tinham a ver com isso, e a gente começou, para você ter uma ideia, a primeira reunião tinha 40, a segunda reunião tinha 100 pessoas. Puxa. Então, assim, eu acho que a primeira coisa, e aí o Rob fala muito isso, né? Quem começou o movimento das cidades em transição foi ele e o Naresh num bar. Um pub. Tudo lá é pub. Um pub. Num pub. Eles foram num pub e resolveram começar o movimento. Então, assim, são duas pessoas, né? Então, a partir do momento que você tem mais uma pessoa que acredita nisso,
O resto vai Vocês querem acontecer organicamente. E não fica pensando que tem um número mágico. Não tem. Não tem um número mágico. Você começa com 2, com 3, com 4. Às vezes você vai ter 10 pessoas envolvidas, às vezes você não vai ter. Você vai ter 3, 4. E o importante, assim, é não desanimar porque as pessoas não vêm. Porque eu vejo que quando a gente vai para a rua e faz coisas legais, as pessoas vêm. O que quer dizer isso? Tem um pouco da síndrome do desempoderamento também. Porque elas acham que elas não podem fazer. A hora que você mostra que pode, ela fala, putz, bom, se ela pode, também posso. Não tenho nada diferente dela, tenho 2 braços, 2 pernas, entendeu? Então, assim, se ela pode, também posso. Então, acho que é um pouco essa lógica, sabe? Não ficar pensando... Começar mesmo. Começar é muito legal. A gente tem um guia, viu? Que a gente pode depois compartilhar. Tem o guia da transição. Ele é totalmente open source. E lá tem um monte de coisa bacana também. E tem várias dicas, assim. Você pode entrar em contato com a gente, com certeza, Glaucia. Muita gente liga perguntando o que eu faço agora? E assim, a gente sempre... Eu falo que tá na transição é muito... eu falo que a gente tem uma obrigação. Se a gente tem algum conhecimento e alguém precisa, a nossa obrigação é compartilhar. Entendeu? Por exemplo, porque assim, tem um... o que acontece comigo é porque, assim, na verdade, eu não sei de nada, tá, gente? Eu até que caí aqui meio porque eu estou interessada nesses assuntos, mas eu sei zero. Então, assim, só que... Enfim, minha família tem uma escola em Nova Iguaçu, então eu queria começar alguma coisa por lá. Eu queria fazer uma coisa muito ligada, começando muito ligada com a alimentação, porque eu acho que, enfim, né? Você vê... Sei lá, eu fiquei 7 anos... Eu fiquei 7 anos fora. Quando eu voltei, que eu olhei as crianças na escola, todo mundo muito obeso. E é muito assustador. E eu estudo culinária natural, então é uma coisa que me impacta. E eu tenho um sítiozinho em Teresópolis, que a gente está terminando uma obra e vai começar a frequentar, e a gente queria fazer alguma coisa. E aí eu queria alguma coisa que conseguisse interligar esses 2 lugares, assim, sabe? Ou 2 projetos diferentes, né? Porque são lugares distantes, assim. Só que eu não faço a menor ideia do que fazer e por onde começar, entendeu? Você sabe que eu tenho um projeto com a escola das minhas filhas aqui, a gente começou conversando, eles criaram um coletivo, chamaram um coletivo de sustentabilidade para conversar. E essas crianças começaram a levantar perguntas, assuntos, e a gente começou a juntar essa lógica e tal. E eu acho, aqui a Roberta falou assim, leva as crianças da escola para o sítio. Eu falei, eu super concordo, porque não tem como você amar uma coisa que você não conhece. Então, a partir do momento que você entra em contato com aquilo, com o plantar, que é o que a Isa falou, é muito apaixonante a hora que nasce a primeira coisa que você vai comer. Você comer uma coisa que você plantou é muito mágico, sabe? E a criança tem isso. Por exemplo, eu fiz vários projetos em escolas que as crianças não comiam verdura de jeito nenhum. A hora que nasceu a primeira alface, até rabanete, eles comeram. Entendeu? Por quê? Eu plantei daqui, como é que eu não vou comer? Vou comer, né? Então, assim, essa lógica eu acho que é muito legal. E, assim, e aí você pega a pessoa por alguma coisa que faz sentido para ela, entendeu, Glaucia? Você acha que a comida é importante? Começa pela comida. A gente fez... e eu acho que tem um impacto quando você vê que aquilo ali, além de eu gostar, né? Eu sinto que é uma necessidade, né? Porque você vê claramente, assim, é uma coisa muito surreal, como as crianças comem mal, como elas estão obesas, como elas ficam doentes, como... Agora, Glaucia, conversa com o pessoal da escola, cria isso junto com eles, porque você vai ter companhia. Pergunta o que a gente poderia fazer juntos. Essa é a melhor pergunta que o Transition traz. O que nós vamos fazer para mudar isso? Porque um projeto compartilhado é um projeto que tem um pedacinho de todo mundo, e aí você ganha uma força que você sozinha tem muito menos, né? E todo mundo quer comer melhor, quer comer mais gostoso. Então, cria junto com eles, leva esse questionamento e a gente começa pelo cafezinho, você vai na orelha da pessoa no cafezinho, e aí, estava pensando nisso, não sei o quê, aí você vai no outro. É tipo fofoca mesmo, mas é uma coisa de tecer, tipo aranha tecedeira, vai tecendo o incômodo, vai entendendo quem tem o mesmo incômodo que você, e aí senta junto e cria. Você vai sair coisas incríveis, e conta com a gente, porque você conseguir. Legal, obrigada, gente. Eu vou entrar em contato com vocês, sim. Entra sim. O guia, gente, a gente está acabando. Eu tenho ele sem as fotos, a gente
acabando o estilinguês para quem quiser. Quem fala bem inglês pode entrar no site do Transition Network, ele está lá, vou botar o link aqui. E o em português, a gente está acabando de fazer a revisão das fotos, porque eu só tenho ele sem as fotos. Então, ele não pode ser muito compartilhado, porque ele tá incompleto. Quer ver? Mas ele em breve vai estar bonitinho. A gente se compromete, né, Mel? A gente se compromete a compartilhar com todo mundo. Ele está quase prontinho. Mas existe o guia em inglês. Eu vou botar o guia em inglês para vocês. E lá tem uma versão traduzida por Portugal, Brasil e Portugal, mas ela não está muito boa, mas já dá para começar a ver. O nosso site do Transition Brasil vai ficar pronto assim, dentro mais ou menos de 1 mês e meio, 2 meses, né meninas? Então, a gente vai estar com tudo lá. Isso vai ser... E aí vai ter... Inclusive, a intenção, né, desse fortalecimento de vínculos da rede para que as pessoas se sintam mais apoiadas quando estão iniciando, né, uma nova trajetória de transição com o seu grupo, né? Começando alguma coisa. Queria perguntar uma coisa. Eu acho que eu me perdi um pouquinho, eu não entendi se vocês têm algum financiamento, tem alguma ajuda para manter essa coisa. É só uma filosofia e uma vontade de trabalhar, é isso? É uma proposta de trabalho. Tá. Não temos nada. Vocês têm outro trabalho... Aliás, a gente tem muito gasto, na verdade. Não, mas tem uma coisa... Isso que eu queria equilibrar a coisa, né? Porque, por exemplo, é uma coisa que eu venho fazendo também com um site... de querer me enfronhar em tudo e uma hora eu não consigo pagar minhas contas, porque eu estou deixando de fazer uma parte para estar na comunidade. Aí que eu estou tentando achar esse equilíbrio, já que virou a minha profissão isso. Né? É importante. Essa não é a nossa profissão, essa é a diferença. Não é a nossa profissão. Para mim, é um trabalho voluntário, é uma coisa que eu acredito e que, para mim, é um jeito de viver. Né? É uma forma que a gente... Então, ficou dentro do que eu gostava de fazer, que eu sou designer, eu criei um site e, de repente, eu comecei a fazer eventos, participar das associações e tudo. Então, foi comendo uma parte comercial para ganhar dinheiro, foi mudando para o prazer de fazer as coisas, mas eu preciso equilibrar, porque eu estou na mesma. Bel, você pode achar o dinheiro no prazer. Existe como? Pois é, isso que eu estou procurando. Então, Bel, o que eu te digo, assim, conselho é meio zoado, mas assim, o que eu acho que a gente pode pensar é assim, eu já tive um momento onde meu trabalho voluntário era tão desequilibrado, era mais desequilibrado e o recurso financeiro começou a ficar muito baixo. Aí eu falei, bom, peraí, calma lá, eu vou ter que diminuir um pouco desse trabalho voluntário e vou ter que aumentar esse trabalho remunerado, né? Então, isso é um equilíbrio que a gente precisa ter, até porque quando a gente gosta de fazer as coisas, a gente vai fazendo e, né? Então, esse equilíbrio precisa ter, assim. Eu estava na dúvida se existia, no movimento, existia um financiamento ou algum tipo de contratação, sei lá. Fala, Mel, que depois de você eu falo. Tá, não, acho que uma coisa importante é o seguinte, são malhas, né, que se cruzam o tempo todo. O movimento Cidades em Transição é um movimento ativista, né, um movimento de processos de transição, que se manifesta de várias formas, né? A própria Reconomia, que nasce de dentro do movimento Cidades em Transição, ele nasce justamente para apoiar o empreender através, né, de uma nova lógica, né, através de novo olhar, que é o empreender que traz essa sustentabilidade financeira, né, que traz esse lugar da gente compreender como que a gente se conecta, né, economicamente nesse sistema a partir de uma ressignificação dessa conexão, dessas relações econômicas, né? De um repensar, de novas escolhas e tudo mais. Então, o que eu acredito muito na minha vida, o que o movimento de Transition traz para mim, é uma nova visão de mundo, sabe? Uma nova visão e uma nova forma de escolher estar no mundo, né? Então, tem uma frente, né, que é totalmente de impulsionar aquilo que tem que existir e, ao mesmo tempo, dentro do meu trabalho, realizar dentro do meu trabalho todas as mudanças necessárias para que esse trabalho tenha conexão com o que eu acredito, né? O tempo todo nessa mesma alma. Então, eu acredito, Bel, que o que você faz é super transition, sabe? Assim, o teu trabalho já é desse lugar, né?
Agora, o que eu acho que é o caminho que eu estou fazendo agora com o Reconomy é do equilíbrio, né, desse lugar do teu ativismo e o lugar de entender o teu negócio, como que o teu negócio, né, expressa esse ativismo também através do negócio, teu negócio, né? Então, essa é a sensação que eu estava com vontade de compartilhar. Fala, Issa. E existe, sim, por exemplo, a transição da Escócia ganhou 1 milhão de pounds escoceses. Uau! 1 milhão! Pá! Grupo foi, fez, aconteceu, acabou o dinheiro, acabou o grupo. Então, essa é uma questão importante de se pensar. Porque, assim, a gente vê que quando você tem dinheiro envolvido, tem muita gente que vem por dinheiro. Entendeu? E aí, o que acontece? A hora que acaba o dinheiro, acabou. Né? Então, assim, o que eu vejo de interessante é, assim, quando você tem gente envolvida e, a partir de um determinado momento, você consegue como pagar essas pessoas por esse envolvimento, entendeu? E aí você tem pessoas que estão envolvidas não por causa do dinheiro, estão envolvidas porque acreditam naquilo, entendeu? E existe de tudo no mundo. O próprio Transition Network ele já consegue recompensar parte das pessoas que trabalham para o movimento. Quando a transição da Escócia se viu sem dinheiro, não tinha ainda o Reconomy. E aí eles começaram a entender essa necessidade de você trocar esse modo de operar, né? Por que a gente não tem negócios sustentáveis e regenerativos e de transição para sustentar a vontade que as pessoas tinham? Porque todo mundo que estava lá queria a transição acontecesse, que tudo acontecesse bem. Mas, assim, ficou todo mundo no mundo velho. Estou sendo apoiado por alguma instituição, o dinheiro está chegando. Mas como é que você gera esse dinheiro e sustenta o seu lado ativista, sustenta o seu negócio, porque business é business, que nem eu vendo kombucha, né? Então, eu tenho que ir lá vender, vendo, né? Então, o Reconomy Project, ele nasce também porque muita gente não conseguia dedicar tempo ao movimento, porque tinha que ir para o banco trabalhar, tinha que ir para não sei aonde trabalhar, e fala, não, minha vida é apertada, eu não tenho tempo para isso. Mas aquelas pessoas que querem muito, né, é aí que nasce o gênio do criativo na gente, né? O que eu quero muito, o que eu vou fazer para isso realmente acontecer? Então, tem gente no mundo que ganha dinheiro com os projetos de transição, o Transition Network recebe funding de várias organizações, do Instituto Pós-Carbono, ou seja, existe isso, e existe também essa coisa que vamos criar negócios que estejam alinhados com a transição, que gerem dinheiro, que gerem o dia a dia das pessoas, né? E aí nasce esse Reconomy maravilhoso. A primeira coisa que me impactou, porque no início do fórum do Reconomy, eu ainda estava terminando a minha dissertação de mestrado. E aí eu estava meio que assim, satélite da Marisa, que estava realmente com pés e mãos, né, metidos aqui no fórum. Mas a primeira coisa que me impactou muito foi quando eu percebi, muito claramente estava assim, esfregado na cara da gente num gráfico da Melissa e da Vilma, que recurso e retorno não precisava ser financeiro, só, né? Que existia valor a trocar que não era dinheiro, que você podia... o Mão na Jaca pode funcionar muito em função de mostrar para as pessoas que quando ele compra aquilo, ele está comprando, está pagando um tanto lá pela Jaca, ou está atuando numa atividade qualquer, ou N coisas que a gente está começando a montar agora, mas que o retorno dele, ou o investimento dele, não é monetário. Né? O cara compra, já está comprando uma comida que tem a ver com o bairro, que tem a ver com um recurso que é desperdiçado, né? E isso já dá vontade dele comer e ter aquela comida. Eu queria falar uma outra coisa, é que quando eu criei o projeto Mão na Jaca, eu imaginei que eu poderia sustentá-lo com a venda da carne de jaca e que então eu compartilharia o conhecimento do beneficiamento. Então eu abri uma oficina gratuita e as pessoas se inscreviam pela internet e diziam, mas é grátis? Mas quanto é? Mas como assim é grátis? E aí botava essas pessoas para trabalhar, para produzir a jaca, e depois eu tentava vender.
para um mercado que era muito incipiente ainda, né, em 2015. Agora a gente já tem um mercado mais ou menos consolidado e em ampliação. Em crescimento. Mas, ao longo desse trabalho, e eu sempre tinha um break com lanche, né, tinha um gasto com aquilo, e tinha toda a dificuldade em vender a carne de jaca, eu comecei a perceber, quer dizer, eu nem percebia. Aí eu fiz uma obra que eu não podia mais fazer oficina, e eu falei, eu tenho que continuar vendendo a jaca. Mas como é que eu faço para monetizar isso melhor, porque não está dando para pagar? Aí uma pessoa me convidou para dar aula. Aí eu falei, eu posso dar aula. Então, a aula é uma outra forma de monetizar. A gente hoje continua correndo atrás disso. A gente agora está fazendo essas videoaulas para tentar monetizar e conseguir continuar fazendo o projeto de educação ambiental, que é o que a gente quer, né? Então, é um caminho. Eu estava falando isso mais para a Bel, que eu acho assim, que é legal você ter um conteúdo tão interessante, Bel, que todo mundo queira ver o teu site, mas, ao mesmo tempo, que você tenha também um patrocinador, que é um cliente, não, é um cliente que eu chamo de vaca leiteira. Eu tenho uma vaca leiteira agora chegando, que ainda não consegui ganhar, mas é um cara que falou assim, eu quero só fibra. A gente tem na jaca vários elementos, tem a fibra, o gomo, o palmito, a biomassa e a casca. Eu falei para ele assim, mas e aí? A gente está fazendo um projeto de aproveitamento de recursos do entorno, você vai querer só a fibra? E o que eu faço com o resto? E os outros clientes que vão comprar só o resto? Mas o mais legal é que, em vez de dizer para o cara assim, não, eu não produzo jaca especializada, né? Eu quero vender a jaca toda, porque tem uma questão ideológica aí. Então, eu não posso te atender. Não, isso não fez assim. A gente falou, olha, entenda que quando você compra a jaca da gente, você está comprando um valor agregado, que não é da jaca ambiental. Matéria, é da jaca ideia já. Bom, eu não e sei ele o foi que vai convencido, acontecer. mas parece que foi convencido. Eu não sei o que vai acontecer, eu não acabo todo o tempo de vocês, mas ele disse que vai fazer um croquete com o resto. O site ele pode... Estou vendo aqui. De repente, ele pode pagar pela jaca toda, sabendo que vai ser doada a outra parte da jaca. Já que ele pagou por ela toda e só vai usar uma parte. Então, mas ele não quer doar, né, Bel? Ele não quer porque ele é um comerciante. Mas aí é a cabeça dele. Né? Não, podemos até chegar lá, mas o legal foi mostrar para ele que ele estava comprando um troço que tinha um valor além do valor daquela comida que ele quer fazer para botar no prato dele. E o prato dele vai ter aquele valor que não é de comer, é de pensar. Ele vende meio ambiente também. Ele está vendendo meio ambiente. Então, se você quer fazer, vamos fazer de verdade. Eu pego uma jaca inteira... Quando ele for comprar a jaca com outro cara, ele vai dizer, não, essa outra jaca é só uma fábrica de jaca. Não interessa, eu lembrei do pão, é uma fábrica pequena que tem aqui. Eu nunca pagaria R$15 por um pão. Eu não preciso de um pão de R$15. Mas, durante a pandemia, eles dariam mais um pão à comunidade. Eu digo, então eu vou comprar um pão de R$15. Um vai ser dado, o outro eu como, divido com os meus amigos. É maravilhoso esse trabalho, maravilhoso. Aí você diz assim, vale a pena, tem um sentido, posso ajudar. Né? E no meu trabalho, na verdade, eu sempre trabalho para pagar o de agora. Por exemplo, quando eu faço um evento, que é de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 às vezes, o que eu peço ao patrocinador é para pagar aquele evento e a minha sustentabilidade ali naquele evento. Então, eu estou sempre um pouco correndo atrás, né? Porque eu chamo voluntário e tal, então o valor não é muito alto, né? Outras pessoas. Aí que eu fiquei, né? A ideia não é monetizar e ganhar muito dinheiro. Né? Amores, queria aqui só dizer o seguinte, já estouramos o nosso tempo, já são 12:30. Queria checar se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta específica. Eu estou vendo que Vilma está com a mão levantada. Vilma quer falar? Foi sem querer. Só para a gente... então tá bom. Vou abaixar sua mãozinha aqui. E queria checar para mais uma última perguntinha para as meninas, para que a gente consiga honrar o tempo aqui, da hora do almoço de todo mundo, que eu sei que todo mundo tem compromisso. Porque o papo está muito vivo, e esse grupo aqui, meninas, é isso. É assim, quando a gente começa, não acaba nunca. Se eu não chegar e disser... Eu não gosto de fazer esse papel, né? Eu já falei, vocês já sabem disso. Mas se a gente não falar que está na hora de acabar, a gente não acaba nunca, a gente fica juntas. Eu queria fazer uma pergunta, se tiver tempo. Fala, Sim.
Bem, eu primeiro queria até convidar assim, a vocês conhecerem um projeto que eu conheci lá na Bolívia, que chama Projeto Martadeiro, que eles fazem algo muito interessante, que é tipo, eles têm um sistema que vai aproximando, eles vão vendo o fluxo de quem aproxima e de quem distancia dos princípios. E a partir disso, desse sistema que eles montaram de ver quem está próximo e quem está distante, e aí tem todas as métricas intangíveis assim para poder medir, eles conseguem distribuir uma parte da verba que eles têm em todos os projetos, um percentual vai para o movimento. E aí eles conseguem distribuir de acordo com essa proximidade ou distanciamento do sistema. Assim. E eles já fazem, hoje em dia, tudo com 20% só em dinheiro e o resto é colaboração, só porque eles conseguem medir esse movimento. Põe o link aí, Simone, põe o link. Chama Projeto Martadeiro, eu procuro e acho. Martadeiro. Martadeiro, de matar um ser de boi mesmo, porque eles são uma associação cultural que começou em um abatedouro de boi. Então, o nome do projeto é isso, e eles têm uma movimentação enorme em Cochabamba, já ocupam diversos locais assim da cidade, a gente foi para lá, rodamos. Então, assim, é uma coisa interessante. E aí eu queria perguntar para vocês, né, quais que são as ferramentas assim de gestão que vocês já possuem no sentido de tanto de convergir essas informações de todos os grupos, como de distribuir, digamos assim, o selo de que estou no movimento do transition, não estou, ou os membros, quais que são as ferramentas de gestão que existem hoje para acompanhar o movimento. O movimento é livre, Simone. Orgânico e open source, assim, você pode entrar nos sites, ler o material, já se sentir dentro, entendeu? Não tem nenhum carimbo, não tem nenhuma adesão. E isso que é o mais lindo, é um movimento de todos, construídos por todos. O movimento é um movimento de comunidades que se unem para recriar e reimaginar o mundo. Acabou. Quer se unir? Tem hub, tem grupo. Não quer se unir? Abre seu grupo, faz sua transição interna. Ele é um convite de conexão, mas assim, não existe nenhum procedimento. O próprio Hub Brasil é uma organização de centro vazio. Quem tem energia está junto, vem faz. Quem não tem energia não pode, tudo bem, né? Aqui no meu grupo também, quem fala quero entrar, entra, não quero mais ficar, sai. E a gente vai dentro dessa liberdade aprendendo a gestionar em grupo. Cada grupo é cada organismo, né? O nosso hub mesmo, né? Ele era grande, aí ele diminuiu, aí ele ficou pequeno, aí seguramos a chama, aí agora voltou a crescer. Então, é 100% orgânico a nossa gestão. A gente trabalha muito com sociocracia, a gente acredita muito nisso, né? Meninas, me complementem aí. Sim. E a ideia é essa: quem está com energia está dentro, está fazendo. E se você quer ser parte, você já é. Só o querer já te dá carteirinha invisível de não, entendeu? Isso eu entendi, mas eu queria entender assim, se tem por exemplo, tem diversas ações que acontecem, né, e aí é preciso comunicar, né, inclusive para poder ter essa vontade de ter junto e tudo. E como que vocês fazem para poder coletar esses materiais? Assim, é isso que eu queria entender, se tem já um sistema pensado nesse sentido de coleta e de exponencializar o de cada um, né, digamos assim, pela informação. É a pergunta de $1 milhão. Comunicação é o nó do mundo, o nó de todos os grupos de transição. A gente faz o que a gente consegue. Assim, existe aí um grupo que se conhece, tem muita coisa sendo feita que a gente não chega na gente. Como o Hub Brasil, a gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, tem o Twitter, tem essas coisas todas, né? Estamos construindo um site novo. E a gente tem agora esse esforço de coletar histórias para dar visibilidade a tudo o que acontece. A gente não consegue fazer isso com tudo. Existe ainda a plataforma Ning, que é uma plataforma que é transitionbrasil.ning.com, que
que é mais um banco de dados do que qualquer outra coisa, a interação lá não é alta, né? Então, a gente está trabalhando num site novo justamente para melhorar essa parte. Agora, comunicar tudo a gente não consegue, justamente porque somos voluntárias, que a gente faz no tempo que dá, né? E esse é um problema de todos os grupos de transição do mundo todo. Comunicar tudo que é feito no território. Então, que assim, é uma loucura o que se faz, é uma tarefa titânica. Meninas? Sim. A Bel está com a mão levantada. Você quer falar, Belzinha? Eu queria perguntar uma coisa. Sobre a mentalidade das pessoas. Já fiz parte de várias associações. Às vezes entra uma pessoa que não tem uma mentalidade mais livre e tal, ela tem muitas regras e tal, e ela acaba poluindo a situação. E às vezes um grupo inteiro se acaba porque ninguém disse a ela que ela não estava combinando, ou porque ela não, né? Vocês têm algum trabalho de alguma proposta de trabalhar a mentalidade das pessoas para que elas vão no caminho assim? Acho que tem uma coisa, Bel, acho que tem uma coisa que é assim, o que eu acho que a gente pode fazer nesse caso é ter uma clareza de princípios, né? Porque aí o que acontece? Ela mesma vai acabar saindo, porque se você tem uma clareza de princípio, uma lógica de princípio, uma visão, por isso que a gente fala muito a importância da visão clara do que o movimento quer, do que aquele grupo quer. Porque aí o que acontece? Na hora que ela vai tentar se colocar, ou ela vai tentar impor alguma coisa, ela vai ver que aquilo não vai colar. E ela vai acabar saindo, e não o grupo se desmanchando. Então, eu acho que isso é bem importante, assim, sabe? Você ter esse fortalecimento, primeiro do vínculo, segundo da lógica, visão clara. Algumas coisas elas inibem que alguém, especificamente uma pessoa, venha e estrague o grupo, entendeu? Porque eu já vi situações de associação inteira desmoronar porque tem uma pessoa que insistentemente incomoda e faz uma coisa, aqui no meu prédio a gente tinha um grupo de WhatsApp, e por acaso 2 pessoas completamente equivocadas, não houve como... Aí o grupo todo se foi embora e largou eles lá naquele campo. Então são coisas assim que eu digo assim, nossa, tem que ter um jeito assim de realmente... As pessoas boas saíram para deixar as não são ruins, mas que estão equivocadas, né? Sim. Mas esse é o trabalho de grupo, né? Existe nisso, eu acho que algumas ferramentas que o Gaia Education ele te apresenta ajudam muito, porque isso é uma construção, e é uma construção de relações. Um grupo ele termina quando as relações não estão fortes entre as pessoas. Então, cuidar das relações, aprofundar. Por exemplo, aqui na Granja, a gente almoça muito junto, a gente faz muita parte social junto. Então, a gente tem um relacionamento além do trabalho, além do ativismo. Para quê? Para que a gente tenha realmente um tecido social que assim, alguém falou mal da Tereza, a gente não vai fofocar por trás, a gente fala, Tereza, o que aconteceu? Ou seja, aí a gente traz o ferramental, comunicação não violenta, sociocracia, a gente usa as ferramentas, entendeu? Para que a conversa do grupo seja regenerativa. Resolução de conflito, aí a gente mergulha nesse universo de ferramentas que existem para manter, porque não é fácil. Então tem que ter alguém que tenha essa cabeça de líder construído realmente, né? Um líder que tenha essa coisa de não violência e tal, né? Mais que um, Bel, viu? Você precisa começar a capacitar as pessoas do teu grupo para aquilo, porque, por exemplo, até para você decidir se você tem gente que está mais trabalhada, sabe, tipo, trabalhada no glitter, mais gente que está naquela vibe, mais gente que aprendeu, mais gente que está preparada, é muito mais fácil você continuar. Então, capacitar o grupo como um todo também é importante. Até porque, assim, talvez essa pessoa mesmo, com a capacitação, comece a mudar um pouco sabe? Mudar um pouco o mindset. Por isso que é importante. O que estão pedindo aí? Ativa, que é uma coisa super importante, né? Às vezes, a gente, né, Mônica? A gente deu uma vez um programa num lugar em que o fato de que você fala, o outro escuta, o outro repete o que escutou de você, ele abriu uma outra dimensão para o cara na casa dele. Ele brigava constantemente com a mulher dele, né?
E a comunicação não violenta, lembra, Mônica? A gente ensinou, ele falou, olha, quando você faz isso, eu me sinto assim, isso é meu. Mudou a vida do cara dentro da casa do cara. Então, essa capacitação é para a vida e é para todo mundo. Tudo isso. No módulo social do Gaia Education faz, que é bom demais. E tem os livros, tem tudo isso, é open source hoje em dia, gente. Aprender a relacionar é a única coisa que a gente está fazendo nesse plano terrestre louco que a gente vive. É saber se relacionar, aceitar as diferenças e respeitar o diferente. E aí você vai construindo. Mas é uma construção, não tenha dúvida. Eu estou achando que é uma oportunidade bem legal. Assim, a gente fez o primeiro curso online do Transition Brasil, agora, na mesma época que a gente estava fazendo o Reconomy, estava rolando do Transition. Eu acho que é uma oportunidade bacana quem tiver interesse, manifestar esse interesse, porque no próximo curso, de repente, quem quiser chegar, vai ser muito legal, gente. É muito potente o curso do Transition, porque a gente fala exatamente disso, dessas ferramentas, metodologias que são todas open source, mas como que se faz uso disso para cuidar das relações, para cuidar da jornada, para cuidar da resiliência pessoal, né, do grupo, né? Fala muito de transição interna, muito de como colocar economia. Então, é uma jornada muito legal. Foi lindo o primeiro do Transition Brasil Online, e acho que tem potência aí para outros grupos muito, assim, muito forte, sabe? A coisa online que eu tinha tanto, assim, né? Sei lá, eu tinha receios, porque eu achava que a potência do presencial é incrível, e eu achei absurda a potência do online, sabe? Assim, né? Sem contar que a gente agora consegue falar com gente no Amazonas, né? Imagina. Então, não, foi incrível, né, Mel? Foi lindo, gente, cara. Foi muito todo. lindo. Foi muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. Bom, em maio tem outro. Maio já tem o próximo. Yes! Quem sabe até antes. Não tem não interna. Chegando, comunicação não violenta para vocês todos aí. A gente chega à conclusão que a única coisa que a gente tem que fazer é se trabalhar, gente. Para a gente ser pessoas amorosas, compassivas, que não vão, que você não vai comprar as coisas dos outros, assim, que não vai bater em você, bate mal, aí você vai e responde. A gente só tem que se trabalhar, mais nada. O matadeiro aqui. Amores, e aí? Se deixar, vamos conversar amanhã? Né? Vamos conversar amanhã? Amanhã tem o Henrique K, da Cuidadoria, que vai estar aqui com a gente, né? Maravilhoso, também vai trazer assim, uma experiência incrível da jornada dele. Ele trabalha lá pela Cuidadoria, eles divulgam e dão muito, fazem jornadas de aprendizagem sobre diversas temáticas da transição, não do Cidades em Transição, mas da transição que nós estamos vivendo, né? Agora, eu acabei de fazer com eles, né, a jornada de aprendizagem sobre economia Donut, foi incrível. Eles têm sobre o livro Reinventando as Organizações, que é um livro maravilhoso do Lalu. Então, assim, vai ser um encontro também bem potente amanhã, então a gente vai estar junto amanhã de novo para se inspirar nessas pessoas lindas que estão há mais tempo do que a gente na jornada. Meninas, eu amo vocês sabem, né? Pessoas bonitas. Arrasaram vocês, hein? Fala sério. Meninas, olha só. Gente, eu tô com um pouquinho de pena do Jay, porque ele é um cara que deve ter um conceito muito bom, mas a potência desse pessoal no Brasil é impressionante, entendeu? O que ele mostrou lá daqueles encontros, os ingleses lá, amarelos. Pô. Verdade. É verdade, eu vou confessar, é verdade. Deixa eu te contar, e eles falam isso pra gente. Eles falam isso pra gente. Quando eles estão pensando em fazer, a gente já fez. Nosso jeitinho, aqui, né? Do nosso jeitinho, mas a gente já fez. Isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Tem que chamar mais. As duas separadas, então, dá mais pano ainda para manga. Não é bom? Porque a gente gosta de falar. Você pode separar que dá 3 horas de conversa com cada um.
Como é que a gente faz para acessar vocês? Para acessar a gente? Sim. Hub Brasil. Eu vou pôr aqui. Hub Brasil. Ah, é celular, gente. Não se enganem. Tá aqui, ó. Meu e-mail tá aqui. Já coloquei. Tá, Mônica. Pronto. É celular. Eu tenho o mesmo começando com isso. Porque eu trabalho com essa pessoa maluca. Você consegue copiar isso? Pedro vai copiar. Ó, vocês já baixaram o livro que eu botei aí para vocês? Sim. Então, salvamos todas as referências. Show! Temos uma biblioteca e tanto. Então tá, meus amores. Beijos enormes. Gente, Renatinha, abre obrigada. Beijos. Tirar mais uma foto, gente. Vou publicar nós. Mel. Não, Mel. Vamos continuar, Mel. Quem falou isso? É isso. Eu. Amo. Obrigada, gente. Grande abraço, gente. Tchau. Obrigada, meninas. Tchau, povo. Tchau. Beijo para vocês. Tchau, Melissa. Beijo. Tchau, Vilma. Tchau, Bel. Acho que eu não conheço sua irmã, não. A Bel já foi.